Entra no ar, a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. Hoje no Jornal Atricom, a nova diretoria da Atricom toma posse em Brasília. O conselheiro Edilson Silva é reconduzido à presidência da entidade. O Instituto Rui Barbosa também empossa a nova gestão para o biênio 2026-2027. O conselheiro Hinaldo Araújo assume a presidência da instituição. E ainda, o Tribunal de Contas de Mato Grosso inicia uma expedição de auditoria nas obras da BR-163 para acompanhar de perto a aplicação dos recursos públicos. Esses são os destaques. O Jornal Atricom está no ar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Atricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. Agora você também nos acompanha na programação da TV Justiça em Brasília, na Masper TV do Rio Grande do Sul e na TV Câmara de Goiânia. E agora vamos conferir os destaques de hoje. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil empossou a nova diretoria da entidade em cerimônia realizada em Brasília. Reconduzido ao cargo, o conselheiro Edilson Silva inicia mais um mandato à frente da instituição. Nesta quarta-feira, dia 25, no auditório Ministro Pereira Lira, no Tribunal de Contas da União, em Brasília, o conselheiro Edilson de Souza Silva, do Tribunal de Contas de Rondônia, foi reconduzido à presidência da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil para o biênio 2026-2027. O principal ponto que eu tenho a destacar foi o propósito da união. União de todo o sistema, de todos os tribunais, todos os membros dos tribunais e toda a família controle externo em busca de um propósito: fortalecer o sistema, recuperar a jurisprudência que nos era desfavorável na Suprema Corte, avançar nos projetos legislativos no Congresso Nacional, ter a Atricom reconhecida de forma plena pelas instituições de governo, não só brasileiro, como internacionais, e também pelas instituições que compõem o nosso país. Para a próximo biênio que hoje se inicia não será diferente. É dar continuidade a tudo isso, dando mais atenção e foco naqueles pontos que nós precisamos avançar mais, não são poucos, e ainda fortalecendo aqueles que nós já conseguimos avançar. Eleito por seus pares em Assembleia Geral realizada em dezembro de 2025, Edilson segue à frente da entidade que atua na defesa dos interesses e das prerrogativas dos membros dos tribunais de contas de todo o país. Durante a solenidade foram declarados empossados o vice-presidente executivo Joaquim de Castro e demais integrantes da mesa diretora da Atricom. Que nessa nova missão agora, essa nova jornada, com a vinda de outros vice-presidentes, eu tenho certeza absoluta que os avanços serão enormes. E o que é que anuncia aí os próximos desafios e prioridades dessa gestão 26-27? Bom, eu destaco, o MMDI, que agora vai também avaliar os impactos daquilo que os tribunais fazem. Então eu reputo isso de grande mesmo valia justamente nesse sentido, aprimorar os tribunais de contas cada dia mais para prestar melhor serviço à sociedade. A cerimônia também foi marcada com a assinatura do regimento interno da Rede Integrar, uma iniciativa colaborativa dos órgãos de controle externo do Brasil, formalizada em 2020, por meio de termo de cooperação técnica entre a Atricom, o Instituto Rui Barbosa, TCU e os tribunais de contas aderentes. Além da presença maciça de membros do Sistema Tribunal de Contas, a cerimônia de posse contou com a presença de autoridades e representantes dos poderes executivo e judiciário. A programação incluiu ainda a exibição de um vídeo que trouxe por meio de números uma retrospectiva das atividades da associação em 2024 e 2025. O conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, Otávio Lessa, vai integrar a diretoria da Atricom, que trata da defesa de direitos e prerrogativas e assuntos corporativos. Na oportunidade, ele destacou os resultados divulgados e o que representa esse momento de continuidade da gestão. Os números mostraram uma eficiência, um respeito
a sociedade e cada vez mais integrando numa linguagem simples, para que a sociedade possa entender que o serviço dos tribunais de contas não é uma coisa de repressão, e sim de parceria. Eu acho que esse foco é o foco melhor. E o Edilson e toda a diretoria, na verdade, a gente terminou um ciclo, estamos começando um outro ciclo. Nós estamos juntos nesse mesmo intento de fornecer para a sociedade o melhor possível. Também presente na solenidade de posse, o presidente do TCU, ministro Vital do Rego, mencionou o desempenho estratégico do conselheiro Edilson à frente da associação. A Tricom verdadeiramente é uma entidade que nos dá orgulho pela forma como ela desempenha o exercício das suas atividades com dignidade, com solidariedade, com presença. E isso nada mais é do que o estilo Edilson de ser. Aquele presidente devotado que está sempre presente no momento em que o sistema de contas precisa, quer no parlamento, quer no mundo judiciário, quer em qualquer tribunal. Edilson tem uma presença ativa e altiva para representar-nos. Também em Brasília, o Instituto Rui Barbosa realizou a solenidade de posse da nova diretoria para o biênio 2026-2027. Após 4 anos de gestão do conselheiro Edilberto Pontes, a presidência da instituição passa agora para o conselheiro Inaldo Araújo. Acompanhe. O Instituto Rui Barbosa, braço acadêmico e de produção de conhecimento do Sistema Tribunais de Contas, realizou nesta quarta-feira, dia 25, em Brasília, a solenidade de posse da nova diretoria para o biênio 2026-2027. Eu chego com muita seriedade, com muita serenidade, com muita humildade para dar continuidade a esse processo de ampliar as nossas parcerias com as escolas de contas. Precisamos trabalhar mais em rede para reduzir custos, para otimizar mais as nossas ações. Precisamos valorizar mais as normas de auditoria, disseminar por o Brasil afora, implementar ainda mais as nossas parcerias com instituições congêneres de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, enfim. Dar continuidade a um trabalho que vem sendo feito com muita mestria e com muita qualidade. Eu digo sempre que mudar uma pequena peça de uma engrenagem que funciona há um bom tempo, que é o Instituto Rui Barbosa. Após 2 gestões à frente da instituição, o conselheiro Edilberto Pontes encerrou o mandato destacando a consolidação de projetos e o fortalecimento do papel do IRB como centro de conhecimento técnico dos tribunais de contas. Uma gestão com muita coesão, acho que isso é uma coisa importante, né? A adesão dos 33 tribunais de contas do Brasil ao Instituto Rui Barbosa, faltava sempre o TCU aderiu, enfim, todos os tribunais hoje aderiram, acho que culminou na eleição do conselheiro Inaldo, né, também por unanimidade, isso é uma marca disso, que ele fazia parte da gestão como vice-presidente, e foi uma época de muito trabalho, a gente fez muitos cursos, muitos convênios, muitas parcerias com universidades importantes, Salamanca, Lisboa, Universidade de São Paulo, a USP, a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade Americana. Enfim, foi um período realmente de muita efervescência, de muito trabalho, muitas publicações relevantes, publicações que são citadas no Supremo Tribunal Federal, são citadas em teses de doutorado, dissertações de mestrado. Na sequência, o conselheiro Inaldo Araújo assinou o termo de posse e assumiu oficialmente a presidência do Instituto Rui Barbosa. Uma satisfação muito grande como baiano, primeiro baiano a assumir a presidência do nosso Instituto Rui Barbosa, que é a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. E isso também reúne uma responsabilidade muito grande pelo excelente trabalho realizado pelo nosso presidente Edilberto Pontes, que conseguiu em 4 anos transformar o IRB da Casa do Conhecimento uma representação, uma visibilidade internacional. O IRB é responsável por promover estudos, capacitações e pesquisas voltadas ao aprimoramento do controle externo em todo o país, funcionando como um centro de referência técnica para os tribunais de contas. A programação incluiu ainda a exibição de um vídeo institucional simbolizando a transição da gestão do Ceará para a Bahia. Também foram empossados os vice-presidentes, diretores e integrantes do Conselho Fiscal, completando a nova composição da diretoria.
Com a nova gestão, o Instituto Rui Barbosa inicia mais um ciclo com o desafio de fortalecer a produção de conhecimento e contribuir para um controle externo cada vez mais técnico, eficiente e conectado às demandas da sociedade. E o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás e a Assembleia Legislativa do Estado firmaram um convênio para ampliar a divulgação das ações do tribunal na TV Alego. A parceria busca aproximar a sociedade do trabalho de fiscalização realizado pelo tribunal. Uma vez por semana, será exibido o programa TCM Notícias, com em média 20 minutos de duração, destacando o trabalho do tribunal nos 246 municípios goianos. Os processos das prefeituras e câmaras de vereadores são analisados pelo Ministério Público de Contas, auditores, conselheiros e conselheiros substitutos. O TCM realiza anualmente os encontros regionais, promove cursos de aperfeiçoamento e faz visitas no interior para auxiliar as gestões públicas. O órgão teve papel relevante na discussão sobre a Comurg, empresa de limpeza urbana de Goiânia, na fiscalização das unidades de saúde da capital, na iluminação pública e em outros municípios também. O TCM premia as melhores prefeituras e câmaras municipais na transparência. Inclusive, o próprio tribunal já recebeu o selo diamante nesse quesito, de acordo com os critérios da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O tribunal se tornou um órgão permanente necessário para a sociedade com a aprovação da PEC, Proposta de Emenda Constitucional, pelo Congresso Nacional. O programa TCM Notícias já é veiculado na TV Câmara de Goiânia, bem como o Jornal da Atricom. Todo o trabalho do TCM de Goiás vai ser mostrado agora na TV Alego, um importante espaço para que você conheça cada vez mais o que faz de orientação e fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Veja bem, só de orçamento das prefeituras e câmaras municipais, o TCM fiscaliza quase 45 bilhões de reais por ano. Através de programas como este que vocês vão trazer para nós, é que o telespectador, o cidadão, fica bem informado sobre, primeiro, o que é, afinal, esse trabalho do TCM, do Tribunal de Contas dos Municípios. É um trabalho importantíssimo. Desse trabalho depende as cidades todas que se submetem a esse crivo do tribunal para poder fazer as contas de forma correta, a não haver improbidade, a não haver aqueles problemas que a gente vê frequentemente ainda, infelizmente. Nós temos 24 horas de programação, canal aberto, e vem inserir Tribunal de Contas dos Municípios nesse nosso projeto, nessa nossa programação, mostrando ainda mais respeito para com os servidores, com servidoras, com a população, porque o Tribunal de Contas do Município é, sim, exemplo para o país. Levar naquilo que o tribunal produz e faz no seu dia a dia a todos os cidadãos goianos e principalmente aos gestores, que o tribunal tem na sua missão orientar, capacitar e fazer com que todos cumpram a lei. Isso é que é importante. E agora é hora do nosso momento educativo. No nosso Atricom Explica de hoje, você vai entender o que diferencia a atuação técnica dos tribunais de contas em relação a outros órgãos de controle. Os tribunais de contas se diferenciam de outros órgãos de controle porque atuam de forma técnica, preventiva e orientadora. Mais do que fiscalizar e apontar erros, o Tribunal de Contas analisa dados, avalia políticas públicas e acompanha a gestão de forma contínua para verificar se o dinheiro público gerou resultados concretos para a sociedade. Com autonomia e equipes técnicas especializadas, o tribunal orienta os gestores, reduz riscos ao emitir recomendações e alertas que possibilitam a correção de rumos antes de ocorrência de falhas. Um exemplo disso é o uso de sistemas eletrônicos, cruzamentos de bases de dados, análise de riscos e ferramentas de inteligência, que permitem identificar indícios de sobrepreço ou falhas na execução de contratos ainda em andamento. Esse modelo fortalece a gestão pública, contribuindo para uma administração pública mais eficiente, transparente e voltada aos cidadãos. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, deu início a uma expedição de auditoria nas obras da BR-163. A iniciativa percorreu mais de 300 quilômetros para acompanhar de perto o andamento das obras e verificar se os recursos públicos estão sendo bem aplicados.
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Sérgio Ricardo, pôs o pé na estrada, dando início à expedição de auditoria nas obras da BR-163. Percorreu mais de 300 quilômetros para acompanhar de perto a execução das obras sob responsabilidade da concessionária Nova Rota do Oeste, que tem como principal acionista o governo do estado. O objetivo do presidente e do órgão de controle é verificar se os recursos estão sendo bem aplicados, se as obras estão sendo bem executadas e se as funcionalidades destas intervenções estão dentro das conformidades do projeto de modernização da principal via de escoamento da Safra de Mato Grosso. BR-163, quilômetro 624, sentido norte do estado. Nesta localidade aqui, a BR já foi duplicada, as obras estão praticamente concluídas. Neste momento, as equipes da empreiteira estão fazendo o trabalho da construção da vala de drenagem das águas pluviais. Isso é muito importante para que todo o trabalho feito de base e subbase não se perca com a erosão provocada pelas chuvas. Esse trecho onde ela passa aqui dentro do estado de Mato Grosso, que nós estamos agora fazendo uma auditoria para analisar todos os custos de quilômetro, enfim, fazer aquele que é o papel do Tribunal de Contas. Então, estamos começando uma auditoria em todo esse trabalho que foi feito nesses 2 anos, né, para verificarmos o que foi gasto, o quanto foi pago por quilômetro quadrado, né, e vamos continuar analisando, né, para ver também a qualidade da obra. Durante esta primeira expedição de auditoria, o conselheiro presidente acompanhou também a execução de pavimentação de um trecho de duplicação entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Em outro ponto, ele conversou com funcionários da concessionária sobre a rotina de trabalho e o ritmo das obras ao longo do eixo 63. A concessionária Nova Rota do Oeste tem a previsão de investir 9 bilhões de reais nos próximos 8 anos para a duplicação de 444 quilômetros de rodovia, a construção de 34 dispositivos de trânsito, entre outros investimentos. O governo pretende acelerar e entregar tudo isso já em 2026 e cabe ao Tribunal de Contas de Mato Grosso acompanhar e fiscalizar todo esse trabalho. Afinal, tem dinheiro público pesado investido ali. Mais que isso, o futuro de Mato Grosso passa pela BR-163. Esta foi apenas a primeira de uma série de vistorias in loco que devem ser realizadas ao longo do ano durante a auditoria iniciada pelo TCE Mato Grosso. E alimentação escolar foi o tema de um seminário promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O encontro reuniu especialistas e gestores para discutir os desafios do Programa Nacional de Alimentação Escolar e o papel da fiscalização na garantia da qualidade da merenda nas escolas. A alimentação escolar está entre as políticas públicas mais amplas do país e também entre as mais complexas de executar. Foi esse o tema colocado em pauta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no ano em que o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, completa 70 anos. Os recursos saem da União, passam por estados e municípios e chegam às escolas. Nesse percurso, surgem desafios de gestão, controle, qualidade e transparência. Para entender onde o sistema avança e onde ainda enfrenta entraves, o TCESP promoveu o primeiro seminário Educação em Foco, Desafios e Perspectivas da Alimentação Escolar. Ano passado, o tribunal fez uma auditoria ordenada na área de alimentação escolar. Encontrou algumas falhas. O que nós estamos fazendo hoje é divulgar essas falhas. É um controle externo moderno. A gente não quer só apontar falha. A gente quer que esses equívocos achados, essas falhas achadas, sejam corrigidos. O tema da alimentação escolar, ele dialoga com diversas áreas. Eu tenho educação, eu tenho saúde, mas eu tenho também compras públicas e eu tenho sistemas produtivos alimentares, como a agroecologia. Então, esse tema ele trouxe um rico debate sobre diversos aspectos e essa iniciativa do Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo foi muito
muito rica. Pela manhã, o debate começou com uma visão geral do programa. A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, apresentou o panorama do PNAE, os principais gargalos de gestão e os riscos mais recorrentes na aplicação dos recursos. Na sequência, o Tribunal de Contas trouxe os resultados da fiscalização ordenada, com dados objetivos, falhas identificadas e recomendações práticas para os gestores. À tarde, o debate se ampliou. Direito à educação, direito à saúde e qualidade nutricional. Entraram em pauta o papel dos conselhos de controle social e o desafio de ampliar o uso de alimentos orgânicos e da agricultura familiar. A mediação foi do Ministério Público de Contas, com especialistas que atuam diretamente na execução da política pública. Mais do que debater uma questão orçamentária, uma questão administrativa, é tratar de dignidade, de transparência, de distribuir igualdade ali para todas as crianças, né? Esse é um papel importantíssimo do tribunal, esse papel de indutor de boas políticas públicas para que elas sejam mais transparentes e que elas de fato promovam mais justiça social. Para a gente é muito importante esse trabalho em prol da alimentação escolar, em prol do aluno. Esse momento de formação para conselheiros, para nutricionistas, demais gestores da alimentação escolar só vem fomentar a importância desse tema no Brasil todo. A gente tem uma diferença aí do que hoje está escrito na legislação, né, e o que realmente acontece nas escolas para o aluno, principalmente na alimentação escolar. A legislação ela é muito rica, muito completa, mas ainda nas escolas, no momento da alimentação escolar, a gente tem muitas dificuldades ainda para que a lei seja cumprida. Não é sobre o cardápio, é sobre como as decisões são tomadas, quem fiscaliza, quem responde quando algo falha e, principalmente, como fazer uma política pública desse tamanho funcionar bem todos os dias em cada escola. E o TCE Tocantins completou 37 anos de existência e celebrou a data com sessão solene. Acompanhe. Tribunal de Contas do Tocantins. 37 anos de história. A mesma idade do Estado. Uma data que foi comemorada numa sessão solene especial. Hoje é uma instituição de referência para a sociedade tocantinense. A sociedade hoje participa ativamente, né, do TCE? Sim, participa ativamente, mesmo porque o Tribunal de Contas ele trabalha de uma forma buscando aproximar a sociedade e os gestores junto com a Corte de Contas. A sessão foi marcada por homenagens. Várias autoridades, inclusive religiosas, receberam um colar do mérito Governador Siqueira Campos. O colar do mérito Governador Siqueira Campos é a maior honraria concedida pelo Tribunal de Contas do Estado às pessoas e instituições que tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento do TCE e do Tocantins. É um reconhecimento, hein? A gente também veio de fora, vem fazendo a contribuição aqui com o padre, em Palmas, junto com o Norberto na época, fazendo os trabalhos sociais, também fazer nossas prestações de contas aqui. O juiz presidente do Tribunal de Contas de Angola, Sebastião Domingos Gunza, também foi homenageado com o colar. Temos aprendido imenso com o Tribunal de Contas de Tocantins. Enviamos aqui técnicos nossos, quadros nossos, que vieram aprender aqui várias técnicas de auditorias na área das TIs, na área de desenvolvimento de software, enfim. Nós estamos a cumprir as etapas desse convênio nos termos como ele foi acordado. Essa área de governança, nessa área de modernização, na área de tecnologia da informação, em várias áreas, o TCE Tocantins sempre esteve à frente e inspirando os demais tribunais de contas brasileiros. Teve também a medalha do mérito funcional. A diretora de controle externo, Dênia Luz, e o técnico de controle externo e design da assessoria de comunicação, Ronaldo Cordeiro, foram homenageados. Os dois foram escolhidos por votação direta dos colegas. Um reconhecimento do trabalho dos servidores. Na mesma solenidade, o novo Procurador-Geral de Contas, Marcos Antônio Modes, tomou posse para o biênio 2026-2027. O trabalho fiscalizatório do Tocantins, do Tribunal de Contas, ele precisa necessariamente ser prévio e concomitante.
Então significa que todas as irregularidades não possam ser punidas exemplarmente quando for necessário. O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, por meio da 2ª Controladoria, realizou o Fórum de Parcerias e Estratégias para a Educação 2026. A 2ª Controladoria do TCM Pará realizou o Fórum de Parcerias e Estratégias para a Educação, com o objetivo de fortalecer a parceria entre o Tribunal e os municípios na construção de uma educação pública mais eficiente e de qualidade. O evento reuniu cerca de 300 participantes, entre gestores e técnicos de 20 municípios paraenses, além de especialistas na área educacional. Vai ser dada a oportunidade de vocês poderem obter informação para vocês poderem decidir melhor a questão das decisões de planejamento dos municípios de Vossas Excelências. E assim, vocês acertando, vocês vão levar uma qualidade de vida melhor para o cidadão de todo o estado do Pará. Entre os destaques do fórum estiveram representantes de órgãos estratégicos da política educacional brasileira. Essa parceria do governo federal com o governo estadual, com os governos municipais, é uma parceria que tem gerado excelentes resultados, e trazer as pessoas aqui, mais uma vez, os gestores públicos, para eu diria, todo esse aprofundamento relacionado à educação é fantástico. Foram 2 dias de programação com palestras, painéis e rodas de conversa que abriram espaço para a troca de experiências e o debate de soluções práticas, com foco no planejamento da educação para os próximos anos. No evento também foi divulgado o relatório das visitas técnicas in loco feitas pela 2ª Controladoria e outras equipes do TCM Pará aos 20 municípios. O material está disponível de forma virtual. Os municípios puderam expor as suas experiências exitosas, o que é que já fizeram em 2025. Os nossos parceiros puderam também apresentar uma série de projetos e de programas que poderão ser feitos nesses municípios agora de 2026, mas o foco principal que é cuidar da alfabetização. Nós precisamos alfabetizar nossas crianças. Sucesso total, acho que ficou comprovado que nós estamos no caminho certo, e o caminho é trabalhar em conjunto os municípios, o Tribunal, o Governo Federal, o Governo Estadual, instituições públicas, instituições privadas. Trabalhando em conjunto, a gente consegue efetivamente ter o resultado. E estes foram os destaques de mais uma edição do Jornal Atricom. Obrigada pela companhia e a gente se encontra na próxima edição. Tchau, tchau. Até mais.